E aí, gente, primeiramente, boa noite. Hoje eu vou falar de uns fatos macabros sobre Edgar Allan Poe. Ele é um escritor muito conhecido no terror, já falei dele aqui. Ele tem aqueles contos sombrios, góticos, ele tem uma escrita não tão complexa quanto a de Edgar Allan Poe, de palavras difíceis, mais difíceis de entender. E não é tão detalhista como Stephen King, mas é muito direto ao ponto e você fica preso na história, desde a mais sombria, sobrenatural, até a do pior que o ser humano pode ser em casos criminais. Ele até inspirou Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, como um dos seus personagens, do Juan Morgell, que esqueci o nome do detetive. Mas enfim, Edgar Allan Poe, eu vou falar de uns fatos macabros da sua vida. Ele é filho do David Poe, que era um. Ele nasceu em 1809 e o fim da sua vida foi em 1849. Ele teve uma vida relativamente curta. Relativa não, foi curta, mas enfim. O seu pai era um alcoólatra que abandonou a família muito cedo e a sua mãe morreu logo depois que ele nasceu. A mãe dele teve uma vida bem curta. Ele foi adotado por um comerciante chamado David Allan, onde ele adquiriu o sobrenome Edgar Allan Poe. Ele também se casou com uma amiga muito nova, que até que tem uma teoria que fala que na verdade a Virginia e Elisa, né, Elisa Poe, eles casaram, né? Quando ele casou com ela, ele tinha 27 e ela tinha 13. Sim, muitas pessoas diziam que eles casaram meio que como amigos e que eles não tinham uma relação. Só que é meio estranho, né, uma pessoa casar com alguém desse jeito, assim, que se dava bem e tudo, não pensar que não tinha nenhuma relação. É uma coisa que eu acho bem bizarra. Antigamente era normal, entre aspas, assim, um cara muito mais velho casar com um garoto de 14, 12 anos, cara de 30, 20. Até na nossa família, se for pesquisar os antepassados, era assim os casamentos. Você pode ver que as mulheres eram bem novas. E ela teve uma vida, assim, bem curta também. Ela nasceu em 1822 e morreu em 1847, aos 24 anos de tuberculose. Ela teve uma vida muito curta. E o fato mais macabro agora foi o fim da vida de Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe faleceu em 1949, 1849. Ele foi encontrado na rua, desnorteado, com roupas que não eram dele, e ele foi internado no hospital de Boston. Ele não estava com a cabeça muito boa e começava a dizer: Deus, por favor, salve essa pobre alma. Ele só dizia isso, e essas foram suas últimas palavras. Ele ficou 4 dias internado e depois faleceu. Nunca teve uma investigação a fundo o motivo dessa morte do Edgar. Muitos acham que foi embebedamento. Tinha muito isso, era muito comum o pessoal embebedar pessoas e fazê-la ficar gastando muito dinheiro comprando as coisas dela, sabe? Embebedava a força. Nessa época tinha muito disso. Ou se ele teve um surto psicótico ou uma paranoia de diabetes, que diabetes também mexe com a sua mente quando você fica com a glicose muito baixa. E ele tinha diabetes, ele pode ter tido uma paranoia assim, ou um surto psicótico, nunca teve resposta, mas muito bizarro, né? E a sua vida era bem sombria também, apesar dele ter sido adotado por um homem que ajudou muito, um homem de dinheiro, né? Ele teve uma vida muito assim, com muitas histórias pesadas, carregadas. Como outros autores teve também, né? Como Stephen King, que está vivo até hoje, o H.P. Lovecraft, que eu ainda posso fazer um vídeo falando, se pegar mais curiosidade sobre ele. Mas o Edgar Allan Poe eu gosto muito da sua escrita. Eu sou muito fã do Stephen King, mas eu prefiro a escrita do Edgar Allan Poe. Por ter aquele jeito gótico, sombrio, aquela coisa que você fica preso na história. Às vezes pode ser uma história curtinha, como da Máscara da Morte, Vermelha da Morte, que eu falei aqui, que eu li na pandemia. E ela teve um impacto muito grande para mim. A do Gato Negro também, do Gato Preto também, porque mostra como que é a maldade humana, onde o limite da maldade humana. Ele sabia mexer bem com as emoções, é atemporal, é aquele escritor, é tipo aquele escritor que é para sempre.
pode passar anos e anos, décadas e décadas, que a escrita dele sempre vai ser impactante, inspiradora para novos autores, para quem gosta de fazer histórias como eu, ou gravar curtas-metragens ou filmes. Esses autores são imortais. Mas que a memória dele fique aqui em boas inspirações para terror, poemas, e que sua alma esteja em paz. É isso aí, gente. Tamo junto e groove.